Finalizado então o ciclo eleitoral, muito investidor está se questionando como é que então vão ficar os portfólios para os próximos meses, para os próximos anos. Eu já te adianto que é possível sim ter um portfólio de investimentos adequado para você, que te permita surfar a eventual volatilidade que vai acontecer no mercado, mas de uma maneira tranquila, de uma maneira que não tire o seu sono. O vídeo de hoje a gente vai falar exatamente disso, como é que a nossa cabeça está funcionando, a nossa visão para os próximos meses, para os próximos anos, com relação às principais classes de investimento. Então a gente vai te contar como é que a gente vai investir em ações, como é que a gente vai investir em fundos imobiliários, como é que a gente vai investir em renda fixa. Acompanhe a gente aqui nesse vídeo, eu sou Gabriel Ferraz, assessor de investimentos e sócio aqui do Manual de Mercado, onde a gente fala sobre carreira no mercado financeiro. Não restam dúvidas que essa corrida eleitoral foi extremamente concorrida e dividiu o país. Uma parte que queria uma nova gestão, uma mudança do atual plano de governo e mais ou menos a metade da população que saiu derrotada nas urnas queria a manutenção dos projetos que vinham sendo apresentados. A gente enxerga duas formas de governar completamente diferentes. De um lado, você tem a antiga gestão e, aliás, atual, né? A que fez esses últimos quase 4 anos aqui de gestão, uma forma de governar onde você tinha um estado um pouco menor, algumas aprovações de medidas importantes, como a reforma da Previdência, a manutenção de uma reforma trabalhista que já veio de outra gestão, algumas leis importantes como o marco do saneamento, a independência do Banco Central. Então era um governo que tendia a ter um estado menor e mais iniciativa privada tocando os principais projetos de governo. Então aparentemente uma agenda mais liberal. Do outro lado, você tem um plano de governo onde você vai ter o Estado um pouco maior. Então, a iniciativa pública bancando boa parte dos projetos de desenvolvimento do país. São agendas e programas completamente diferentes e isso traz muita dúvida para o investidor. Então, tentando tirar um pouco as paixões de lado, a gente vai comentar nesse vídeo quais são os principais drivers da economia que a gente está entendendo como é que está o momento e trazendo para as nossas carteiras de investimento. Passado esse ciclo eleitoral, a gente sabe quem é que vai governar o Brasil pelos próximos 4 anos, pelo menos. Agora a dúvida é, quem é que vai tocar de fato a política econômica? Ou seja, quem é que vai ser o ministro da Economia ou o ministro da Fazenda, se voltar a ser chamado na nomenclatura anterior? Qual que é a cabeça desse cara? Se é um cara mais de mercado, se é um cara mais político? Isso com certeza vai fazer preço no mercado, isso vai ter uma volatilidade. Já estão ventilando alguns nomes, uns que agradam mais o mercado, outros que não, mas esse é um drive importante. Quem vai ser a equipe econômica do governo? Em segundo lugar, qual vai ser o tamanho do impulso fiscal que vai ser necessário para a manutenção dos auxílios que foram prometidos. A gente viu que os R$600 de auxílio que vão agora até dezembro, a partir do ano que vem iriam cair para 400 e ambos planos de governo, ambas as agendas, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, já se diziam que iam manter esse valor de R$600 e isso obviamente precisa ter espaço no orçamento, está sendo discutido agora qual que é o tamanho desse impulso fiscal que vai ser necessário e obviamente a responsabilidade fiscal que o governo vai ter com as suas contas, isso impacta porque o investidor, tanto local quanto estrangeiro, está olhando de uma maneira bem próxima como que vai funcionar o endividamento do país para que ele possa alocar o capital aqui dentro de uma maneira mais tranquila e de uma maneira mais eficiente. Passando esse panorama geral, como que a gente olha as principais classes de ativo? Bom, em primeiro lugar, nós estamos dando preferência para uma liquidez robusta, um caixa robusto, porque a Selic está muito alta no Brasil, o CDI está muito alto, é inegável que você com um IPCA esperado para esse ano na casa dos 5,5%, 6% e uma Selic aí de 13,75% no atual momento que eu gravo esse vídeo, você tem um pouco mais de 8 pontos percentuais acima da inflação. Então, dos juros reais, ganhar 8%, 8,5%, 9% de juros reais com ativos de liquidez de curto prazo, não dá para a gente fechar os olhos para isso. Isso, de fato, é muita taxa, isso é muita rentabilidade para o curto prazo. Então, fazer um caixa robusto para que surfe melhor esse momento de volatilidade e também colocando dinheiro no bolso. Ainda falando de renda fixa, a subclasse dentro da renda fixa que a gente mais gosta são os ativos indexados ao IPCA e alguns também
indexados ao CDI, que são um pouco mais difíceis de encontrar, mas também existem. Os ativos indexados ao IPCA, ao longo da história, protegeram o investidor da inflação, garantindo a ele um prêmio real muito interessante. O ponto positivo da alocação desse tipo de estratégia recentemente é que você tem prêmios, ou seja, o IPCA mais uma determinada taxa, a valores muito altos. Esses prêmios estão ainda muito altos. No entanto, a gente já tem uma melhor visibilidade de como que será a dinâmica do próximo governo. Então, provavelmente, nos próximos meses, nos próximos anos, esse prêmio tende a se descomprimir, até porque a gente já está no final e a gente encerrou, aliás, nosso ciclo de alta de juros. A tendência é que os juros se mantenham altos por um determinado tempo e comece a cair. Então, essa classe de ativos IPCA+, principalmente aqueles de prazo médio um pouco maior, de duration um pouco maior, de vencimentos um pouco maior, eu acredito que são ativos que vão surfar bem todo esse período para os próximos 4 anos. São ativos para o cliente encarteirar e ali proteger o teu patrimônio da inflação. São os zagueiros do teu time, entre aspas. Falando sobre bolsa de valores, atualmente o investidor que gosta de comprar ações ou fundos imobiliários experimentou uma alta volatilidade. Essa volatilidade deve continuar no curto prazo, pelo menos, porque o momento político ainda vai continuar fazendo preço, quem será a próxima equipe econômica vai fazer preço, o tamanho do impulso fiscal, como a gente já comentou aqui também, vai continuar fazendo preço na bolsa, e isso não tem para onde correr. Porém, existem boas oportunidades de compra nesses momentos. O PL da bolsa, os múltiplos da bolsa estão muito atrativos, estão muito melhores do que nos últimos anos. Isso faz com que a gente consiga entrar a preços melhores, e preço importa. Não adianta ser sócio de boas empresas, mas que estão caras. O momento de comprar é agora, mas claro, cautela, favorecendo empresas que tenham uma maior liquidez, empresas geradoras de caixa, empresas com baixo endividamento. Próxima classe de ativos são os fundos imobiliários, que também estão dentro da renda variável, tá? Os fundos imobiliários também são negociados em bolsa, têm menos volatilidade do que as ações, mas atualmente se encontram ainda muito pressionados por conta de uma realidade de taxa de juros muito alta. Os juros altos, ele desacelera a economia como um todo, mas ele atinge de cheio o mercado imobiliário, tanto para a construção e desenvolvimento de qualquer tipo de projeto imobiliário, ele acaba se tornando mais custoso no momento onde você tem taxa de juros alta. E a demanda também por compra de imóveis, compra de apartamentos e até aluguéis, ela acaba caindo quando a taxa de juros, a Selic, está alta, porque fica mais caro você financiar um imóvel. Então toda a indústria imobiliária acaba sofrendo por mais tempo. E o investidor que investe em fundo imobiliário é aquele cara que geralmente gosta dos dividendos na conta. E esses dividendos são hoje facilmente obtidos com muito menos volatilidade, investindo em ativos de renda fixa e até em títulos públicos também. Então a segurança, a baixa volatilidade de outras classes de ativo que também entregam bons dividendos vão continuar existindo e fazendo com que os fundos imobiliários demorem mais tempo para se recuperar. Isso no curto prazo, mas com certeza você consegue comprar ativos muito bons, ativos baratos, ativos que te proporcionam uma renda mensal a preços interessantes, porque o momento de comprar é quando está barato. Todo mundo só quer comprar quando está caro, né? E geralmente o investidor ele faz o contrário, isso no mundo inteiro. Mas o momento é bom, eu só teria mais cautela no fundos imobiliários, até porque com certeza vai ter discussão aí sobre tributação de fundos e etc. Cenas dos próximos capítulos, porém, eu estou mais conservador, digamos assim, nessa classe de ativos. O último ponto que eu gostaria de comentar, falando sobre alocações internacionais. O dólar é uma proteção natural da carteira, ele precisa existir por uma questão de diversificação de portfólio. O dólar, ele é descorrelacionado com a maioria dos ativos aqui no Brasil, ou seja, quando aqui vai mal, o dólar vai bem. Só você pegar o desempenho do Ibovespa contra o dólar. Geralmente, quando o Ibovespa sobe, o dólar cai. Quando o dólar sobe, o Ibovespa cai. Isso é correlação negativa na veia. Isso te proporciona diversificação e faz com que você reduza o risco do seu portfólio. Então, dólar comprados em doses ali homeopáticas é sempre importante ter na carteira. Eu também estou mais conservador para algumas alocações internacionais, embora o S&P, por exemplo, esteja com múltiplos extremamente interessantes e a gente está falando de índice que tem as maiores empresas do mundo lá dentro. Para o curto prazo, vai continuar pressionado porque os Estados Unidos
Unidos estão com a realidade de juros muito alto, então a gente está precificando no mercado já para o próximo ano, para 2023, os juros americanos chegando próximo dos 5, ou se ele não chegar em 5, ele deve se manter no patamar elevado por mais tempo. Isso faz naturalmente com que a bolsa fique mais descontada, porque é só uma conta de valor presente. O investidor vai descontar uma taxa maior, uma taxa de 5, que antigamente ele descontava uma taxa de 2, de 3. Isso faz com que você desconte um fluxo a uma taxa maior, então você vai chegar num valuation da bolsa menor. Isso é fato. Então o investidor ele acaba descontando mais e cobrando mais caro para estar dentro de ativo que corre um certo risco quando as taxas de juros estão altas. E essa taxa de juros lá fora, ela também impacta na dinâmica aqui dentro, porque quando os Estados Unidos eles sobem juros, o mundo inteiro transfere dinheiro para os Estados Unidos, porque é melhor ganhar de repente 4, 5% sem correr risco, porque é o país mais seguro do mundo, do que às vezes ganhar 13% aqui no Brasil. O investidor, para fazer esse movimento, ele acaba saindo do Brasil, vendendo real, comprando dólar, aumenta a procura por dólar e o dólar fica mais forte e o real se desvaloriza. E essa dinâmica ela acontece todos os dias. Então, o diferencial de juros, que é a diferença dos juros americanos para os juros brasileiros, ele precisa estar em patamares maiores para o investidor estrangeiro continuar achando o investimento no Brasil interessante. Então são 4 classes de ativos que o investidor pode montar um portfólio a partir dessas classes com muita tranquilidade para surfar esse momento de volatilidade, um momento de uma percepção de risco maior de mercado, mas lembre-se sempre, uma carteira de investimento ela é montada para longo prazo. Mais de 90% do teu retorno vai ser uma alocação de longo prazo. Só 10% do teu retorno vai ser causado por alocações de curto prazo, que a gente chama de alocações táticas. A maior parte é longo prazo. Então foca no longo prazo, não se deixa abalar pelo noticiário local ou até pelo noticiário internacional. Tem tranquilidade de estar associado a boas empresas, a bons negócios e bons investimentos para você.